Digníssimos e digníssimas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pop Reverso. E hoje, dando início ao quadro de séries, eu vou falar sobre uma que até hoje é bem influente e que acaba de completar 25 aninhos. Então sejam bem-vindos à festa, pois hoje vamos conversar sobre Arquivo X. Era uma vez, no início dos anos 90, o mundo das séries passava por uma mudança, de coisas mais simples e episódicas para produções mais ambiciosas e cinematográficas. Assim, em 1993, o criador Chris Carter, bastante influenciado por outra série de sobrenatural chamada Twin Peaks, do grande David Lynch, criou Arquivo X, uma série que agora já tem 11 temporadas e 2 filmes. A história gira em torno de 2 agentes do FBI que investigam casos inexplicáveis chamados de Arquivo X. Embora o governo esteja convencido de que esses relatórios sejam falsos, os agentes não descansam enquanto não descobrirem a verdade. Eles são o Fox Mulder, interpretado por David Duchovny, e Dana Scully, interpretada por Gillian Anderson. De um lado, Mulder é aquele cara que tem fé e que acredita nos fenômenos sobrenaturais, paranormais e nas conspirações do governo envolvendo alienígenas. E já Scully é uma médica que também é cientista e que se mantém quase sempre cética. Como podem ver, são opostos que se atraem. Entre os personagens principais também temos Walter Skinner, que é o diretor assistente do FBI, e o misterioso antagonista canceroso. Tenham medo desse aí. Entre as mensagens da série, temos questões de controle e manipulação de informações por parte do governo, e em outros episódios temos questões psicológicas, sociais e culturais envolvendo o paranormal e o sobrenatural. Os contrastes entre os dois agentes também despertam vários temas sobre fé versus ciência. Arquivo X sempre foi calcado na ficção com toques de suspense e algumas vezes até terror, mas também com alguns episódios mais dramáticos, outros mais metalinguísticos e até alguns de comédia. Temos nessa série 2 tipos de episódios. Um deles trata da saga de conspiração envolvendo a presença de alienígenas na Terra, e são episódios que são praticamente uma novela, são interligados e continuam até hoje. E o segundo tipo é aquele que é chamado de Monstro da Semana, no qual temos histórias variadas sobre o paranormal ou sobrenatural. São episódios mais fechadinhos, com início, meio e fim, quase como pequenos filmes. Essa grande série influenciou quase tudo na TV que foi feito desde então, desde séries como Lost até Black Mirror. Chris Carter criou um universo amplo e inseriu vários elementos da sua série na cultura pop que permanecem até hoje. Em especial no mundinho mais nerd, onde temos frases como "eu quero acreditar e a verdade está lá fora". Como nem tudo são flores, aos poucos a saga alienígena foi se tornando meio cansativa, redundante e meio clichê na sua repetição de velhas fórmulas. Ela se tornou tão desorientada quanto um surdo jogando bingo, o que deu início à decadência criativa da série. Para piorar, nas temporadas 8 e 9, Mulder saiu parcialmente da produção por questões burocráticas, e então tivemos o acréscimo dos personagens John Doggett e Monica Rice, os quais são até competentes, mas não possuem o brilho dos protagonistas iniciais. Por fim, no último episódio da temporada 9, as coisas terminaram de um jeito não tão bem amarrado, com várias pontas soltas, algumas questões que não foram resolvidas, e por isso a série se encerrou praticamente como uma transa interrompida. Mas, depois de muitos anos, Chris Carter voltou com tudo e lançou novas temporadas, a 10 e a 11, respectivamente em 2016 e 2018. Agora, pra gente se divertir um pouco, eu vou falar sobre alguns grandes episódios monstros da semana. Eu não vou falar sobre alguns da saga alienígena não, porque eles são uma novela e eu não quero dar spoilers aqui. São episódios envolvendo uma gama de elementos e que desenvolvem bastante os personagens. Então vamos ficar só com aqueles que são mais fechadinhos. Na primeira temporada, eu destaco o episódio Ice. Na história, Mulder e Scully, juntamente com um pequeno grupo, ficam presos no Ártico depois das inesperadas mortes dos membros de uma equipe de pesquisadores que trabalhava na região. Esse é um episódio que tem uma boa dose de terror psicológico e lembra até O Enigma de Outro Mundo, do John Carpenter. Na segunda temporada eu destaco O Hospedeiro, em que Mulder e Scully perseguem um estranho ser resultante de uma monstruosa mutação genética e que habita o sistema de esgotos de Nova Jersey.
É uma história bem mais simples, mas com uma das mais repugnantes e fascinantes criaturas já vistas em série. Na terceira temporada, eu destaco o episódio O Repouso Final de Clyde Buckman. Na história, ao seguir a pista de um assassino em série, os agentes recebem a ajuda de um vidente que prediz a morte de Mulder. Esse é um dos melhores episódios em termos de atuações, em especial do vidente aqui, interpretado pelo Peter Boyle, e também é um dos melhores a nível de drama, chega a ser até comovente. Na quarta, eu destaco O Lar. Na história, uma investigação sobre o assassinato de uma criança em uma pequena cidade leva os agentes à descoberta de uma perigosa família que foi deformada por causa de relacionamentos consanguíneos. É um episódio absolutamente chocante em suas cenas grotescas e nas quebras de paradigmas sobre famílias. Preparem bem o estômago antes de assistir. Na quinta temporada, eu destaco Prometeu Pós-Moderno. Na história, durante a investigação da aparição de uma aberração da natureza em uma cidadezinha do interior, os agentes descobrem uma perigosa experiência genética que saiu do controle. É um episódio bem artístico, filmado em preto e branco e que mistura gêneros que vão do drama à comédia. E é um dos mais bem sacados no uso da metalinguagem. É praticamente um filme completo. Agora, uma pequena curiosidade. Entre a quinta e a sexta temporada, Chris Carter pensou em abandonar a série e investir apenas em filmes para continuar a história. E isso acabou não vingando, mas resultou em um grande filme de Arquivo X, chamado aqui de Arquivo X, o filme. Nele, os agentes vão investigar um suposto atentado terrorista. A investigação muda de rumo quando eles descobrem que o atentado foi provocado pelo governo para encobrir um vírus alienígena. Sim, esse filme é ligado à saga alienígena, mas ele também funciona de forma isolada. Eu mesmo assisti antes de ter assistido os episódios e consegui entender bem o que estava acontecendo ali. Funciona tanto para os fãs quanto para os não fãs, porque acima de tudo é um envolvente suspense de ficção científica. Vale muito a pena, um grande filme. De volta à série, na sexta temporada temos Dirija. Com Mulder preso no carro por um homem desorientado, Scully corre contra o tempo para determinar se o homem sofre de uma doença fatal e se Mulder também pode se prejudicar. É um episódio que mostra potencial no mix de drama com suspense pessimista, idealizado por Vince Gilligan e atuado também por Bryan Cranston, uma dupla que, posteriormente, foi responsável por uma das melhores séries já feitas, Breaking Bad. E sim, esse episódio tem muito de Breaking Bad, assistam com atenção. You're goddamn right. Na sétima temporada, eu destaco Millennium, em que um especialista em perfis criminais ajuda Scully e Mulder a colocarem um fim a um dia que parece o do julgamento final, o que poderia começar um Armagedon bíblico. É uma historinha que remete a filmes de zumbi e que fecha uma série derivada chamada Millennium, que também foi criada por Chris Carter e que havia sido cancelada recentemente. Ainda assim, funciona de forma isolada também. É um episódio que dividiu opiniões por causa do seu roteiro um pouco inchado e às vezes apressado, mas traz acontecimentos marcantes, tanto para a extinta série Millennium, quanto para o próprio Arquivo X. Como eu disse anteriormente, as temporadas 8 e 9 não tiveram grandes destaques, por isso eu vou pular logo para a temporada 10 e 11, das quais eu destaco o episódio Mulder e Scully encontram o Homem-Monstro. Nele, os agentes investigam um corpo que foi deixado na floresta e tentam determinar se trata-se de trabalho de um assassino em série, de um animal ou de uma misteriosa criatura. Esse é o melhor dos episódios de comédia, pois faz uma mistura de sátira e homenagem a toda a história de Arquivo X. Eu adoraria falar de mais episódios, mas o tempo está acabando, eu tenho que correr. Por fim, podemos concluir que, apesar de absurdamente influente para o mundo das séries, Arquivo X passou a viver de decisões artísticas que são equivalentes a uma vomitada para cima, e isso pode acabar estragando boa parte do seu legado a longo prazo. Eu, pessoalmente, gostaria que Chris Carter fizesse apenas mais uma temporada para fechar essa saga de forma bem satisfatória, pois, como ainda ocorre em alguns dos episódios recentes, ele ainda é capaz de entregar algo de qualidade, e que lembre as geniais 7 primeiras temporadas e também o primeiro filme. Por sinal, eu até esqueci de falar do segundo filme, que é o Arquivo X, Eu Quero Acreditar, mas a verdade é que ele não é muito bom. Mas então, e você? O que você deseja para a série? Deseja que ela continue indefinidamente ou que ela se encerre com chave de ouro? E o que você mudaria em tudo que já foi feito, se pudesse? Deixem suas opiniões, afinal, a festa continua. E a verdade está lá fora.
E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal e cliquem no sininho para ativar as notificações. Deem seu like ou dislike, comentem à vontade, nos sigam nas outras redes sociais, pois lá eu posto outras coisas além do conteúdo desses vídeos. E até a próxima!